Olá, investidor! Tudo bem com vocês? Hoje veremos as principais formas de analisar o mercado. Está na hora de você aprender como enxergar o gráfico e entender o que ele está dizendo, para você parar de perder dinheiro à toa e deixar de acreditar nessas promessas duvidosas, de setup mágico e robozinho milagroso que a gente vê por aí. Você vai ver como é simples analisar o mercado e o seu contexto e saber quando entrar e sair de uma operação com segurança. Então bora para o que interessa, vamos para o vídeo. Então, investidor, antes de começarmos, é interessante que você conheça a plataforma que a gente está usando. No caso, eu uso o Profit da Nelogica, então se você ainda não conhece, eu te recomendo que assista a nossa aula sobre plataformas, disponível aqui mesmo no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e aqui no card, beleza? Então vamos ao que interessa. As principais formas de a gente analisar o mercado, de a gente analisar um ativo, seja ele uma ação, um mini contrato ou mesmo uma opção, são a análise fundamentalista, o price action ou análise gráfica e a análise técnica, que é a mais utilizada. Então vamos começar pela análise fundamentalista. A minha base eu construí lendo esses caras aqui, o Benjamin Graham e o Warren Buffett. Vai aí uma super dica de um livro sensacional, O Investidor Inteligente. Vale a pena a leitura, eu super indico. Então, a análise fundamentalista nada mais é que o estudo de toda a informação de uma determinada empresa, com o intuito de descobrir o seu verdadeiro valor. A gente avalia o comportamento dessa empresa visando o lucro futuro. É um tipo de investimento focado no longo prazo e voltado ao mercado à vista, ou seja, ao mercado de ações. Na análise fundamentalista, a gente parte do pressuposto que toda ação tem um valor intrínseco, ou seja, um valor justo, e esse valor pode ser reflexo do desempenho da economia, da governança ou expectativas futuras da empresa. Existem duas formas de você saber o preço justo do ativo. Ou você aprende a calcular esse preço, fazendo o que a gente chama de modelagem, ou você compra um relatório pronto, nessas casas de análise que você vê por aí. E aí que entra a figura do analista fundamentalista. Ele analisa o desempenho das empresas, além de outros fatores que a gente já mencionou, que exercem influência nos resultados dessas empresas, até chegar ao valor justo de suas ações. E essa análise que a gente chama de valuation. Eu vou abrir aqui o modelo de valuation do Banco Santander para que você conheça melhor como é que funciona a mecânica da coisa. Está aqui agora no valuation do Banco Santander, certo? Nessa primeira aba de análise a gente vai traçar a receita financeira do banco com algumas despesas e a gente vai compará-las com relação à taxa Selic, tá? A gente também apresenta por gráficos. Na próxima aba a gente vai para o fluxo de caixa descontado, que essa é uma das abas principais do nosso valuation, onde a gente vai traçar previsões futuras, tá? Dos resultados, das dívidas, do custo de capital, uma projeção dos balanços da empresa, para aí então a gente chegar à parte mais importante, que é o valor justo da ação, que a gente vai ver lá no final. Esse aqui, o valor justo por ação do Banco Santander. É esse valor que o analista do banco ele vai te dar para essas empresas de análise. Na próxima aba a gente tem um custo de capital, tá? Que a gente vai apurar esse custo através do equity do banco. A gente tem uma análise por múltiplos, que é uma análise dos resultados da empresa em comparação com outras instituições. E aqui nessa próxima aba a gente tem um resumo de toda essa modelagem que a gente fez anteriormente, beleza? Agora a gente vai para o desempenho do Banco Santander em comparação com seus pares, com outros bancos, né? E a gente voltando na aba principal, que é do fluxo de caixa descontado, se ligue que esse é o valor justo por ação, é isso que é importante para você. Então, como eu disse, existem casas de análise que vendem esses relatórios com o possível preço justo do ativo, como a Split, a Empíricos, a Eleven, ou até as próprias corretoras já disponibilizam esses relatórios. E em posse deles, é só você comprar ou vender o ativo que lhe interessa e esperar o momento de liquidar sua posição. Agora que você já viu a base da análise fundamentalista, investidor, vamos falar da segunda análise mais utilizada pelos traders de plantão, o Price Action, também carinhosamente conhecida como análise gráfica. Eu quero te lembrar que a gente já viu a parte introdutória sobre análise gráfica nas aulas 4 e 5, aqui mesmo no canal. Então se você não viu, dá uma conferida lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? O Price Action nada mais é que o estudo do gráfico sem o uso de indicadores. Ele é considerado por alguns traders a forma mais eficaz de observar o mercado e definir pontos de entrada e saída de suas posições. É muito utilizado por quem faz day trade e swing trade.
Quando você une, investidor, Price Action, as ondas de Elliott e as técnicas de Fibonacci, poderá ter uma ideia melhor de qual direção o mercado vai tomar e dos melhores pontos de entrada e saída no trade. No Price Action, usamos os tipos de candle e os padrões que eles formam para ver mais facilmente os pontos de entrada e de saída no trade. Bora ver aqui alguns dos principais e mais vistos padrões formados no gráfico. O topo duplo é uma formação que é semelhante à letra M. Geralmente é formado por dois topos consecutivos que são separados por um fundo e é confirmado após o fechamento abaixo de uma linha de suporte, proporcionada pela mínima do papel. É um padrão que sinaliza uma possível reversão de tendência da alta para baixa. O fundo duplo. Já o fundo duplo é uma formação que é semelhante à letra W. É formada por dois fundos consecutivos que são separados por um topo e é confirmado após o fechamento acima de uma linha de resistência, proporcionada pela máxima do papel. É um padrão que sinaliza uma possível reversão de tendência de baixa para tendência de alta. Agora uma figura icônica, o oco, o ombro, cabeça a ombro. Ela ocorre dentro de uma tendência de alta ou no final dela. Isso significa dizer, investidor, que os topos e fundos ascendentes antecedem a formação do padrão. A cabeça é o último topo ascendente, ou seja, é o ponto mais alto da tendência. É um padrão de reversão, que pode sinalizar uma mudança de tendência de alta para tendência de baixa. Geralmente o oco é formado por três topos consecutivos e desiguais, como você pode ver aqui. Aqui a gente pode ver que os topos 1 e 3 destacados nesse padrão ocorrem na mesma faixa de preço, e esses são os ombros do padrão. Já o topo 2, que é o mais alto, ele fica localizado entre os ombros e é conhecido como cabeça. Os dois fundos são formados em uma mesma faixa de preço, muito próximas uma da outra na verdade, onde é possível traçar uma linha de suporte ou uma linha diagonal com uma leve inclinação ligando os pontos. Essa linha é conhecida como linha de pescoço e essa linha ela tem um papel fundamental na confirmação desse padrão, então fique ligado nela. Já o Okoi, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, é o oco, só que de cabeça para baixo. Ocorre geralmente dentro de uma tendência de baixa. Isso quer dizer que os topos e fundos descendentes antecedem a formação do padrão. A cabeça é o último fundo descendente, ou seja, o ponto mais baixo da tendência. É um padrão gráfico, uma figura de reversão que sinaliza a mudança de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Mas como ocorre a formação desse padrão, Marcelo? Geralmente o Okoi é formado por três fundos consecutivos que são separados entre si por dois topos. Os fundos 1 e 3 costumam ocorrer em uma mesma faixa de preço e são os ombros do padrão. Já o fundo 2, que é o mais baixo, ele fica localizado entre os ombros e é conhecido como a cabeça dessa figura de reversão. Os dois topos são formados em uma faixa de preço muito parecida, onde é possível traçar uma linha horizontal ou uma linha diagonal com uma leve inclinação ligando esses topos. Essa linha é conhecida como linha de pescoço, funciona como se fosse uma resistência desse padrão. Ela tem um papel fundamental, investidor, na confirmação do Okoi. O Okoi é confirmado após o fechamento acima dessa linha de resistência que liga os dois topos. Portanto, a confirmação é dada pelo rompimento dessa linha de pescoço. Então fica ligado. Bandeira de alta e bandeira de baixa. Uma bandeira pode ser usada como um padrão de entrada para a continuação de uma tendência estabelecida. A formação geralmente ocorre após um movimento de tendência forte e pode conter gaps, nos quais a bandeira representa um período relativamente curto de indecisão. É como se fosse uma pequena exaustão. O preço contido por duas linhas de tendência paralelas que se aproximam e estão inclinadas contra o mastro, uma leve inclinação. A bandeira de alta, elas podem se formar após uma tendência de alta e a bandeira de baixa pode se formar após uma tendência de baixa, como continuação. O padrão se completa quando os preços saem das linhas de tendência contida na direção da tendência predominante, ponto em que provavelmente continuará o seu curso. Os traders prevenidos podem procurar uma confirmação adicional da continuação da tendência, afinal, não deixa de ser um mercado lateral. O alvo pode ser estimado por meio da técnica de medir o comprimento do mastro e estendê-la na direção do rompimento. É o nível de stop que está logo fora da bandeira, no lado oposto do rompimento. Retângulo de alta e retângulo de baixa. Quando ocorre, o mercado está lateral, ou seja, não há uma tendência definida. Os preços ficam se movimentando entre o suporte e a resistência e ficam ali acumulando forças para um possível rompimento. Caso essa força ela faça que o ativo rompa a resistência, será um retângulo de alta, onde a gente pode atuar na compra do ativo. Caso rompa o suporte, será um retângulo de baixa, onde a gente vai trabalhar na venda. Mas se lembre, investidor, é um padrão de risco.
pois ele pode apontar em qualquer direção. É extremamente importante que você memorize cada tipo de candle, cada um desses padrões. Tente também achá-los no gráfico diariamente, porque assim quando você bater o olho, vai reconhecer automaticamente esses padrões e já vai sair na frente de um monte de gente que não sabe nem para onde vai. E lembre-se, investidor, a prática que leva à perfeição. Agora sim, a cereja do bolo, talvez a parte mais importante de todo o nosso estudo. O mais importante na análise gráfica, além das figuras e dos tipos de candles, são os pontos de suporte e resistência, que são operados conforme as tendências de alta, a tendência de baixa ou o mercado lateral. Eu vou desenhar para você. Imagine você batendo uma bola de ferro no piso de sua casa por diversas vezes, sua mãe vai lhe matar. De tanto bater essa bola no chão, uma hora ela vai acabar perfurando o chão e passando para o piso de baixo. Já se você arremessar essa bola no teto por diversas vezes, em algum momento ela vai passar para o piso de cima. E é aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E é exatamente essa mecânica do suporte e resistência. O suporte é o piso, ou seja, a zona psicológica onde a ponta vendedora não aceita mais vender seus ativos abaixo daquele preço e tenta mantê-los naquela zona. A ponta compradora fica só tentando comprar aquele ativo a preços cada vez mais baixos. Como falta oferta de venda, a ponta compradora aceita pagar preços mais altos, causando um aumento nos preços. E esse ponto de suporte é um ótimo ponto para a compra do ativo. Mas é importante salientar, investidor, que um suporte com boa confiabilidade é aquele testado mais de uma vez. Bora ver aqui um exemplo de suporte no papel de Petrobras no time frame de 5 minutos. Então, investidor, após uma tendência de baixa, houve a consolidação do valor do ativo. Apareceu aqui um martelo no fim dessa tendência. Traçado uma linha de suporte, a gente pode ver que ela foi testada a primeira vez, depois foi testada a segunda vez, até apontar uma nova tendência, com aumento no valor dos preços do ativo, como você pode ver aqui. Já a resistência é o teto. Os topos anteriores são regiões onde houve resistência da ponta compradora em comprar o ativo por preços cada vez mais altos. É aí que fizeram a barreira, para que o preço não ultrapassasse aquela região, formando um ponto de entrada para venda. É importante te lembrar mais uma vez que uma resistência de confiança é aquela testada mais de uma vez. A LTA, linha de tendência de alta, que nada mais é que uma linha de suporte, só que na diagonal. É a verdadeira aplicação da teoria de Elliott. É uma linha traçada na diagonal, de baixo para cima, e essa linha liga vários fundos ascendentes, apontando uma tendência de alta. Essa tendência vai se formando dentro de um canal que também é conhecido como canal de alta. Já a LTB, a linha de tendência de baixa, também é a aplicação da teoria de Elliott, sendo uma linha que liga vários topos descendentes traçados pelo trader a partir de um topo mais alto da tendência. Essa tendência é dada em forma de canal, também conhecido como canal de baixa, sopa no mel, Então é isso, investidor. Obrigado por você ter ficado até aqui e pela vontade de aprender de verdade o mercado. Eu tenho certeza do seu sucesso. Se você gostou dessa aula, deixa aquele like, é de graça. Deixa também um comentário com dicas, dúvidas, sugestões. E não se esqueça de se inscrever no canal, para você sempre saber quando tiver uma nova aula, beleza? Então valeu, até o próximo vídeo, um abraço.